Olá, querido e querida, mais um encontro casual nosso aqui nesse canal. E eu não posso deixar, eu tenho compartilhado de alguns assuntos que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração. E hoje eu quero compartilhar de um tema muito polêmico na vida dos casais, vencendo as crises no casamento. Quantas pessoas que têm vivido esse tipo de crise? Parece improvável, mas resgatar o vínculo, aquele amor, aquela convivência do início do seu casamento não é algo impossível. Existe solução para atravessar as crises conjugais. Não existe um casamento que não tenha passado, ou não passou, ou não passa, ou não vai passar por uma crise. Quem nunca se deparou com uma situação financeira que tira o sono e que os dois ficam procurando os culpados? E quando o sexo não vai bem, o que fazer? E se acontecer uma traição, seja sexual ou simplesmente por uma mentira dita por um dos cônjuges? Como resolver? Então, no meio do turbilhão e do buraco negro que se tornou a relação, encontrar a saída parece difícil, mas não é. Há uma luz no fim do túnel, capaz de resgatar os laços, como nos primeiros dias de convivência, e fazer com que o matrimônio seja reavivado. Parece clichê para um cristão, mas um casamento sem Deus sucumbe no primeiro terremoto. A intimidade física e a cumplicidade da alma estão estreitamente vinculadas entre si no relacionamento a dois e são cultivadas simultaneamente por marido e mulher, conforme explica o autor do livro Amigos e Amantes, do pastor Jael Becker. Temos um vislumbre disso na instituição do casamento. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis 2:24. Temos aí a união, presente no compromisso e numa amizade pessoal duradoura. E temos também uma só carne, presente na união dos corpos, gerada por amor. Essas duas dimensões se iniciam no dia do casamento, mas devem crescer ao longo da vida a dois. Para desenvolver a amizade, marido e mulher devem primeiro buscar uma fé mais profunda em Jesus Cristo, além de buscar imitá-lo. A maior barreira para a amizade é o nosso pecado. Não apenas pecados escandalosos como o adultério, mas também o orgulho, o egoísmo. Além de crescer espiritualmente, os casais podem cultivar a amizade e o amor, passando tempo juntos, falando sobre suas experiências, pensamentos, sentimentos, planos e vida espiritual. Um dos meios especiais de crescer em intimidade é compartilhar a oração juntos diariamente, com cada um tendo a chance de orar. Os problemas sexuais são aqueles que mais levam os casais a período de turbulência, conforme explicou o coordenador dos Casados para Sempre no Espírito Santo, pastor Júnior Fanticelli. Os dados mostram que dos 5.000 pares que fizeram o curso no estado, que estavam em crise na pirâmide da percepção, a descontinuidade da atividade sexual surge como o primeiro motivo para essa situação. Isso é alarmante. Nesse combate, o primeiro soldado a morrer é o sexo. O segundo é a falta de comunicação. Se não há mais conversa, bate-papo, troca de palavras, é possível que o casal já esteja em crise. E é impossível não ter crise no casamento. Isso é conto de fada e visão enfatizada e romantizada da vida. As crises sempre existirão. Todos os casais do mundo já tiveram, terão ou estão em crise. Claro, em níveis e consequências diferentes. Mas sem crise não existe um casamento. Muitas mulheres precisam aprender a seduzir seus companheiros para apimentar a relação e reacender o desejo em menor proporção. Isso também acontece com os homens, mas eles necessitam aprender a aflorar o libido de suas próprias esposas.
uma coisa que eu acho muito intrigante e estranho no meio do casal, e eu converso com muitos e aconselho a muitos, é que às vezes aquela posição no sexo não satisfaz a esposa. Eu já passei por essa estrada e ela vai levando uma situação, fingindo uma situação ao qual ela não se sente bem. O correto é ser sincera, com palavras de sabedoria e tentar no ato, no coito sexual, tentar mudar de posicionamento até que você chegue a atingir o orgasmo. Uma mulher satisfeita é uma mulher de bem com a vida e vice-versa. Então, muitas das vezes as pessoas deixam de falar, deixam de colocar isso para os seus parceiros, para as suas parceiras. E uma coisa que eu também já vivenciei na minha vida, a mulher, né, a maioria de nós, se preocupa muito em manter a sua casa impecável, manter as gavetas da roupa do marido, seu guarda-roupa, seu closet, impecavelmente adornada, arrumada. Isso é bom, porque Deus, Ele ama a limpeza, mas tudo em excesso é cansativo. Por quê? Porque eu me preocupei tanto em arrumar, manter a casa arrumada, cheirosa, a roupa do marido, sapatos, sandálias lavadas, sapato engraxado, porque o meu era motorista de viagem, viajava nas estradas. Então eu procurei manter a minha casa sempre. Então quando o marido chega à noite ou quando ele chega de viagem, você está muito cansada porque você passou o dia organizando a casa. E o marido, ele quer ver a casa limpa, sim, mas não com exagero. O marido, ele quer ter a sua esposa. Quantas mulheres que o marido chega em casa, ela ainda está desarrumada, descabelada, cheirando a Veja, cheirando a Vanish, cheirando a produto de limpeza. Aquele homem chega em casa, pega uma mulher nesse estado, não tem sexo que resista a isso. A gente precisa aprender a cuidar da nossa casa, a dividir o nosso tempo, né? Segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo. Então, cada dia um pouquinho a organização, mas cuidar de si, procurar se manter limpa, organizada, com os cabelos feitos, seu rosto sempre perfumada, cheirosa, de banho tomada, com uma roupa, com um sapatinho de salto. Por que não? Por que não? O marido vai pelo que ele olha e a mulher, meu amado, minha amada, ela vai pelo que ela ouve. Você sai de casa, você não dá um bom dia para sua esposa, não beija sua esposa. Quantos maridos que saem de casa até brigado, casais que dormem de costas um para o outro. O homem sai de casa daquela maneira, quando chega de noite ele acha que vai encontrar aquela mulher risonha e pronto a praticar um ato gostoso do sexo na cama. Não vai, não vai. Você precisa aprender a ter amor, carinho pela sua esposa, delegar para ela, dizer para ela palavras no decorrer do seu dia pela manhã. Será que é tão difícil deixar um recadinho no espelho do banheiro? Será que é tão difícil deixar uma flor, um botão de flor no travesseiro ao lado dela e dizer eu te amo, tenha um bom dia? Será que é tão difícil falar para ela, meu amor, estou indo trabalhar, mas tenha um bom dia, que teu dia seja de bênção, eu te amo. De noite a gente se vê, a gente se alegra. Será que é tão difícil? Será que é tão estranho o casal manter esses hábitos um para com o outro? É por isso, irmãos, que o casamento, ele não vai bem. As pessoas estão sempre... Quantos casais evangélicos que já se separaram? Então, uma falta de comunicação é outro entrave que assola os casamentos. Sem conversa, sem diálogo, a ação adversária espiritual toma as mentes e o afastamento gera pecados que só atrapalham ainda mais. O casal, ele precisa se unir, ele precisa sentar, ele precisa discutir, entre aspas, né, numa boa discussão, num linguajar que um entenda, sem contenda, sem ira, sem briga. O que é que está faltando no meio dos dois? Qual é a minha parte, meu amor? Fala para mim o que é que estou em falta contigo e vice-versa. Então, as coisas espirituais de Deus ou do inferno se refletem no mundo físico.
Então, comportamentos errados, como desejar uma mulher que não é sua, vai refletir diretamente no seu casamento e automaticamente nos afastando do Senhor. Isso é mais prática de alguns homens, mulheres também, mas em menos prática, né? Todas as armas espirituais são prioridade para a nossa conduta. Se ainda assim o casamento vai mal e acontecer alguma traição, Deus faz nova todas as coisas. Precisamos crer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A fé é a chave para uma vida nova. Ele nos promete bênção se olharmos para Ele. Ele vai transformar os vales áridos em mananciais. E é preciso crer e abrir o coração para isso. É isso, precisa crer e abrir o coração. E olhar e ver como é que você tem atuado para com seu marido, como é que você tem reagido para sua esposa, como é que você a tem tratado, como é que você tem tratado o seu marido, como é que você tem recebido o seu marido, como é que você chega em casa, marido. Eu casei, ainda não tinha Jesus, um arrependimento que eu tenho na minha vida. Casei, ainda era católica, e meu ex-marido, ele adultera desde o primeiro mês de casado. Eu tentei de todas as formas, eu mudei até de lugar para ver se ele tomava jeito e largava a prostituição, os amigos, a bebida, mas foi muito pior, porque para onde eu fui morar, ele fez tudo e pior. Então eu voltei para junto dos meus. Me converti com 8 anos de casada, levei mais 4 anos na tentativa de mudança e a Bíblia me dá respaldo porque houve adultério desde o primeiro mês de casado. E chegou um momento na minha vida que eu tive que escolher. Não tinha amor, eu tinha amor por ele, mas ele não tinha amor por mim. E eu escolhi Deus. E hoje eu sou uma pessoa que todas as experiências que eu passei nesse período, nesses anos, eu tenho condição de falar para você. Quando Deus me deu um casamento, e se ainda for da vontade de Deus de tê-lo, porque eu estou no Salmo 40, a gente precisa rever todas as nossas brechas. Isso é imprescindível de você ainda estar casada, olhar para dentro de você e ver. Porque numa separação, a porcentagem é igual. Talvez um pouquinho menos de um lado, mas sempre tem a porcentagem dos dois lados. E ver onde é que você tem deixado a sua falha. E enquanto você ainda está casada, casado, você precisa fazer de tudo para corrigir. Se não houve o adultério, se não houve prostituição, são coisas corriqueiras. Você precisa cuidar do seu casamento, na comunicação. A falta de comunicação entre o casal tem sido também um fator responsável por crises conjugais. Ninguém pode se comunicar se não tirar os olhos do celular, da TV, do computador ou de outra pessoa. Então a atenção ao marido ou à esposa é essencial. No sexo. O sexo não é tudo no casamento, mas a falta dele ou desentendimento nessa área pode piorar uma crise conjugal. É preciso reaprender a namorar. Além de inventar brincadeiras, novidades que apimentem a relação, isso não é orgia ou safadeza. Tem que ser feito para que o vínculo se sustente. No dinheiro, é necessário que todo casal converse seriamente sobre este assunto sem apontar um ao outro como responsável. Juntos precisam cortar custos, abrir mão de alguns prazeres e buscar atividades que possam aumentar a renda. Não colocar seu casamento em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar em tudo na vida é necessário, pois o cônjuge está juntinho dele. Se você colocar seu parceiro em primeiro lugar, as chances de haver traição serão menores. Conflitos. Não crie desentendimentos por conta de qualquer assunto que seja. Dinheiro, ciúmes, a sogra que interfere, que faz o que quer para ajudar no lar, a apatia que machuca, filhos, a crise sexual, o egoísmo, etc. É preciso se entender e para isso tem que haver conversar, sem aumentar o volume da voz, sem inserir acusações, sem esquecer que o amor que os uniu e se lembrar de jogar o orgulho do lixo nessas horas porque é ele que atrapalha o entendimento entre muitos casais, a confiança. Se você não confia totalmente no seu companheiro, no seu cônjuge,
O problema precisa ser conversado e resolvido. Confiança é a base de tudo. E a lealdade não tem que ser apenas com relação à traição a outra pessoa, mas também com aquilo que se compromete a fazer. Não mentir é importante para que a relação de confiança não seja quebrada. Agora eu quero falar para você sobre o casamento na Bíblia. Gênesis 2:18 diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. O Velho Testamento termina o texto que trata da família de Malaquias 4:6 diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. O primeiro verso do Novo Testamento, Mateus 11, trata da genealogia de Jesus Cristo. Mais uma vez, a Bíblia registra a importância da família. O maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, apesar de não ter se casado, reconhece a importância do matrimônio. Ele escreveu tratados sobre o casamento para instruir os irmãos. Romanos 7:12, escreveu também aos Coríntios 7:10, aos Gálatas 4:27, aos Efésios 5:22, aos Colossenses 3:18, ao seu discípulo Timóteo 3:12 e ao seu cooperador Tito 1:6. Jesus inicia o seu ministério de milagres, transformando água em vinho numa cerimônia de casamento, João 2:11. O último livro na ordem editorial da Bíblia, o Apocalipse, em seu último capítulo, registra no verso 17 mais uma referência ao casamento. O Espírito e a noiva dizem: vem. Deus nos abençoe. Olá.